É pra começar? Quanto Sei. você acha que custa esse curau? O preço da pamonha é muito curau eu alto. sei que é mais Bota essa barato. pamonha mais embaixo. O preço da pamonha é muito alto. A pamonha é mais embaixo. Agora, carnal, se eu te dou minha pamonha, tu me dá o seu curau? Nem Essa é a melhor abertura do podcast. Platitudes, com Gabriela Prioli. E Leandro Curau. Não, Não. Carnal. Pronto, já estamos no mood. É pra começar? Eu não sei, eu tô esperando uma ordem. Qual é a nossa abertura oficial? Diz o nome e a gente apresenta um ao outro. Isso, você quer fazer? Vamos, essa é a oficial? Isso, vai. Ok. 1, 2 e já. Platitudes com Gabriela Prioli. E Leandro Curau. Carnal. Ontem eu comi cachorro-quente com purê. Você come cachorro-quente com purê? Cachorro quente. Existe o melhor de São Paulo, que é de Osasco. Eu já comi lá. E não é apenas purê, com ervilha, batata palha, 2 salsichas. Não, ervilha não, milho tem que ser. Também, qualquer coisa que cresça sobre a terra em Osasco vai para dentro. E é muito gostoso, é muito gostoso. E aí eu comi em Nova York há 2 anos, um pãozinho seco, a salsicha e mostarda. Não, péssimo. Os inventores pioraram. Quem faz cachorro-quente sem purê não aprendeu a fazer o cachorro-quente, porque o purê é a argamassa, é que, entendeu? Une tudo. É verdade, se não houver carboidrato suficiente no pão, nada como uma camada. Você tá pronto para uma conexão inusitada? Uma conexão inusitada. Já que a gente tá falando de cachorro-quente, vamos falar do quê? De cachorro. Aê! Muito bem! Que grande abertura! O tema do nosso podcast hoje é pets. Pets. Ou, se a gente quiser um tema mais polêmico, pet não é filho. Acabaram de gritar. É sim. E aí, carnal? Qual foi o animal de estimação, o pet mais marcante? É o Bolt ou houve antecessores? Não, nada se compara ao Bolt. Nada se compara ao Bolt. Comigo... Até porque se eu disser outra coisa, eu chego em casa e ele me expulsou, trocou a fechadura. Eu tive muitos animais e o mais marcante foi a Lucrécia, uma gata que eu criei a ninhada inteira. Sobreviveu ela e o irmão morreu, mas o irmão era Henrique Raimundo de Toulouse-Lautrec, e era Lucrécia Borges. Que é a tua cara os nomes. Gatas de historiador. Eu tive um cachorrinho chamado Schopenhauer, um Shih Tzu. Schopenhauer. Ele não atendia, era um poodle. Ele atendia. Não, ele era mais simpático. A Lucrécia foi 15 anos ao meu lado e, segundo a minha mãe, ela morreu de tristeza quando eu vim para São Paulo. Tadinha. Nossa, sua mãe querendo que você lidasse com essa culpa. Mas eu lembro muito dela. Tive também um Cocker, Drop, tive Doberman, tive muitos cachorros, vários sem raça definida. Também já criei tartarugas, já criei peixes, já criei sapos. Sapo é bom. Sapo é bom. Tinha um tanque grande lá em casa, eu pegava girinos numa poça perto da escola, trazia e via a metamorfose acontecendo. Gostava muito dos animais, continuo gostando dos animais, passei a gostar um pouco menos dos humanos, mas os animais, eles me agradam muito. E aqui em São Paulo, morando em apartamento, nunca mais tive. Você tem o Bolt. Não, eu nunca mais tive. Mas você tem pátio, né? Mas o Bolt quase não vai no pátio. Ele até vai. Ele, às vezes, ele gosta de passear. Quando a gente sai com a Ava e com ele se recusa. Ele não quer passear junto. Aparentemente, ele só quer sair na rua se for ele sozinho. Eu tive muitos bichinhos também. Quando a gente era pequeno, não sei se eu posso contar essa história, acho que não. Eu vou contar só um pedaço. Mas quando a gente era pequeno, a gente teve num apartamento de 50 metros quadrados. Morávamos eu, minha mãe e meu irmão, depois que meu pai morreu. Pensa que a gente teve coelho, pintinho, vários. O Rafael, inclusive, tinha a Joana, que uma vez pulou da varanda do 4º andar e foi parar lá na garagem, no térreo. Foi planando, sobreviveu a Joana. Uma galinha já? Uma pintinha ainda, pequenininha. Pintinha. A gente teve patos, os meus patos nadavam na piscina da Barbie. É verdade, a gente teve peixes que a gente pescava com garrafa PET no Parque Toronto, em São Paulo, e aí levava para o aquário. Você já pescou com garrafa PET? Não, nunca pesquei. Pesquei de uma forma mais tradicional com anzol. Eu posso te ensinar como funciona, mas basicamente você pega a garrafa PET, prende ali um arame na parte da tampa e você corta um quadrado no meio da garrafa PET. Aí você enfia na água. Quando você puxar, vai sair a água que está na parte de cima da garrafa e fica a água na parte de baixo da garrafa. E ali, junto com a água, talvez você pegue... Ah, não, tem que colocar um pão também.
Bom, é isso. Talvez você pegue um peixinho. Aí a gente teve peixe. Eu acho que foi só. A gente teve o Curly, que era meu cachorro poodle anterior ao Bolt. Aí Curly porque ele tinha cabelo era enrolado. enroladinho. E aí eu tive mais o Schopenhauer, um Shih Tzu, o Modigliani, um coelho também. Tinha pescoço Esguio? comprido. Não tinha, não. Era só na minha época de... Você imaginou que num apocalipse você teria um banquete? Se cessassem os produtos alimentícios, você teria coelha É que eu caçadora. não tive ao mesmo tempo. Não foi Já concomitante. pensou que você teria um banquete? Mas é muito curioso porque nós humanos domesticamos animais há muito tempo. O que é domesticar em história? Por exemplo, Revolução Neolítica, domesticação de plantas e animais. É tornar plantas e animais dependentes da gente. A maioria das plantas que nós usamos em larga escala, como por exemplo o milho ou o trigo, não crescem mais sozinhas. Nós precisamos da mão de obra humana. A maioria absoluta dos animais que nós domesticamos não vivem mais na natureza. Eles dependem dos seres humanos. Inicialmente de alguns lobos que se aproximaram de grupos humanos, e existe prova genética de que os cachorros atuais têm relação com esses lobos. Nós passamos a dar alimentos, restos de ossos, e os primeiros grupos de humanos descobriram que os animais podiam ajudar a proteger e dar alarme em caso de ataque de feras. Começa ali uma relação de simbiose quase entre os humanos e os animais. Domesticamos gado, domesticamos galinhas, e como lembra Yuval Harari, há 100 mil anos a espécie humana era ameaçada por bandos de lobos. Os lobos hoje vivem em pequenas reservas, com riscos de extinção em alguns casos, e os animais que são instrumentalizados pelos seres humanos, como as galinhas, excedem a população humana. Há mais galinhas do que seres humanos no planeta. Então, esta relação entre animais e humanos é antiga. A novidade, ela data mais ou menos do século XIX, é o animal cada vez mais dentro de casa, antropomorfizado. Rainha Vitória fez um túmulo para um cachorro dela, que se visita até hoje no castelo de Windsor, no pátio. Há uma estátua de bronze desse cachorro e um verso muito bonito em que ela diz que encontrou nele sinceridade superior a todas as pessoas ao redor dela. Adorei. Porque eu acho, e aí a minha posição talvez seja um pouco polêmica, mas que os animais dependem totalmente da gente para sobreviverem, os domesticados, os que a gente coloca dentro de casa, mas o ser humano está se tornando cada vez mais emocionalmente dependente desse afeto que a gente definiu como sincero. E isso eu acho que é interessante. Eu vi, quando a gente pensou que ia fazer um programa de pet, alguns programas sobre essa relação humanos e animais, e as pessoas, no geral, quando dão entrevistas e falam dos animais, dizem assim, ele me ama apesar de tudo, ele me ama exatamente como eu sou, e é um amor sincero, porque o animal é bom, não é como os homens que podem ser interesseiros. O animal é interesseiro, ele quer ser alimentado e ser cuidado, enfim. Não como os homens, porque não tem uma projeção de benefícios, enfim, mas tem a satisfação de uma necessidade imediata. E a gente projeta neles o que a gente deseja. Então, essa afirmação de que foi o amor mais sincero da vida dela, quem diz? O animal disse isso de alguma maneira? E aí tem uma coisa que a gente diz, o animal é inocente, o animal ama verdadeiramente, o animal não é interesseiro. E olha como ele me adora. Então eu devo ser uma pessoa boa. Tem até uma ideia de que os animais sabem reconhecer quem é bom e quem é mau. E, portanto, se eu tenho o afeto desse animal, eu sou uma pessoa boa. E muitas das declarações de me ama apesar de qualquer coisa. Então, na interação com outro ser humano, se você é um babaca, a pessoa vai embora. Agora, na interação com o animal, não ouvi dizer de algum caso de um cachorro que tenha dito, cara, tu é muito babaca, você sacaneia as pessoas, você é egoísta, você é mau caráter, então estou arrumando a minha trouxinha. Não, ele tá lá o tempo inteiro. Então, quanto que a gente não precisa pensar, e eu tenho um cachorro que eu amo de paixão, o Bolt, mas o quanto a gente não precisa pensar sobre a nossa crescente dificuldade de interação com outros seres humanos
e a crescente limitação dessas relações mais próximas aos animais, né? Você trouxe à tona uma questão maior, né? O próprio conceito de amor. De fato, os animais não julgam moralmente. Você olha um morador em situação de rua e quase sempre faz parte, inclusive, do processo de segurança de alguns catadores de papéis que estão em situação de rua. Eles estão acompanhados de um cachorro. E muitas vezes a dificuldade deles irem a um abrigo da prefeitura é que os abrigos não aceitavam os animais. E essa relação era também de dependência. Aquele cachorro está com alguém com pouquíssimos recursos, insuficientes inclusive para si, e aquele cachorro está ali ao lado. Mas na ausência absoluta de comida, o instinto de vida fará um animal abandonar o ambiente, tal como acontece, por exemplo, abandonamos pessoas babacas. Ou até ficamos com pessoas babacas. Então temos que pensar nesse conceito de amor. Se todas as vezes que eu abro a porta da minha casa, meu cachorro está feliz porque eu voltei, ele está feliz porque há uma relação entre os mamíferos de toque, porque eu significo também ao horário da refeição. Vamos voltar ao célebre Dr. Pavlov na Rússia, que testou o instinto e o reflexo dos animais, e com isso eu vou começar a criar uma relação quase automática. Se eu chego todos os dias à casa no mesmo horário, pouco antes desse horário, meu cachorro vai começar a ficar agitado, porque eles são absolutamente instintivos. Agora, de fato, vamos abstrair tudo que nós dissemos. Toda vez que você volta a casa, o Tiago, a Ava, todas as pessoas podem ou não estar de bom humor. Não? Mas o Bolt sempre vai querer carinho. E eu acho isso, sempre vai querer carinho, sempre vai estar feliz, vai latir desesperado, mesmo que eu tenha saído por meia hora, como se eu tivesse ficado dias fora. Então é aquela efusividade, aquela saudade que nem faz sentido, né? Mas é isso que eu fico pensando, se isso não diz um pouco da nossa carência também. E eu me coloco nesse lugar, porque, de novo, eu volto para minha casa, eu sou apaixonada pelo Bolt, eu durmo com ele grudadinho em mim, e eu falo que ele é meu amigão, que ele tá sempre comigo, uma relação muito, muito próxima. Mas eu penso que isso diz um pouco sobre a nossa carência, porque a relação com os animais ela é uma relação mais fácil de ser mantida, carnal. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem tantos desafios quanto a relação com outros seres humanos, porque ao contrário de outros seres humanos, os animais não têm as idiosincrasias, entendeu? Não têm as suas características únicas, não têm os seus quereres, que muitas vezes entram em conflito com os nossos. Então, a relação com indivíduos independentes, e eu tenho o Bolt há agora 3 anos e tive a Ava há 1 ano e meio, a Ava é um bebê de 1 ano e meio e é um ser humano independente, com as suas vontades e com seus quereres, assim. Várias vezes eu falo, Ava, vem aqui dar um beijo na mamãe. Ela fala, não. Não. Afinal, ela é sua filha. Não. E o Bolt tá ali, ó. Ele foi adotado. Não. A Ava é sua filha. E se você diz pra ele, se por acaso você fala, Bolt, vem aqui. E ele reluta um pouquinho, você fala bifinho, fim. Lá está ele. Você fala bifinho, presentinho, abracinho, e ela, não, mamãe. Sem dúvida, eu vou parcialmente discordar, que é sem dúvida que os seres humanos têm mais idiosincrasias, ou seja, características únicas, marcantes, distintivas. Mas como eu criei muitos animais, na mesma ninhada, havia comportamentos completamente distintos. A Lucrécia sempre atendeu o meu chamado pelo nome. Quando eu gritava Lucrécia, ela vinha. Lu, irritado, ela vinha pelo canto da parede. O irmão dela, o Toulouse, talvez por ser de outro gênero, o Toulouse vinha quando tinha fome. O Toulouse era um boêmio que vinha quando tinha fome, né? E eles tiveram um outro irmão que eu doei da ninhada para uma amiga vizinha, que ela chamou de Josué. Depois descobrimos que o Josué era fêmea, passou a chamar Maria da Misericórdia. E aí o outro irmão, ele era completamente diferente. Eu acho que os animais têm características únicas de comportamento. Distinguem-se pela tipologia física, pela rapidez. Há cachorros que lá tem muito, há outros que lá tem pouco. Há cachorros mais aptos a aprender truques. Mas você tem razão, a variação é menor.
do que, por exemplo, para um ser humano. Mas o questionamento que eu faço para você responder é: você teve animais porque você considerou carente, viu um animal com uma característica física específica e você tem carência. Mas a pergunta aqui, inclusive com a testemunha do seu marido ao lado: você não casou e teve filho pelo mesmo motivo? Não foi por carência? O que nós chamamos de amor não é um vazio que você preencheu com o casamento e depois com a maternidade? Talvez, talvez. Porque no meu caso eu responderia sim, casei porque eu era carente. Se eu não fosse carente, fosse completo, se eu fosse não dividido, como Platão falou da divisão, eu estaria sozinho levitando na minha sala. É que eu acho que talvez a gente esteja pensando em carência de maneiras distintas. E sim, eu careço de algo, não me sinto completa e, consequentemente, busco a companhia de um companheiro, busco uma filha, busco um cachorro. O que eu penso da nossa reflexão sobre a carência em relação aos animais, e, de novo, eu me coloco nessa reflexão, é que o nosso relacionamento com outros seres humanos, que a gente busca para suprir uma lacuna nossa e sobre os quais a gente faz projeções também, embora sejam seres humanos distintos de nós, com as suas aspirações, desejos e características, é mais difícil que esse outro ser humano permaneça dentro da nossa caixinha de expectativas e de projeções, dessa forma, sem contestar aquilo que a gente joga sobre eles. Eu digo dessa carência que eu percebo como mais profunda quando a gente busca, substituindo relações humanas, a relação com os animais. Então, não acho que exista problema em se relacionar com outros seres humanos e com animais. Não acho que exista problema também se você, por alguma questão, não tem relações tão próximas com seres humanos, você buscar a satisfação dessas suas necessidades com os animais. O que eu penso, e é num raciocínio parecido com o que eu faço com a leitura, por exemplo, com a capacidade de concentração, uma coisa é você conseguir se concentrar na leitura e decidir deliberadamente que você prefere ver um filme. Mas se você precisar ler algo, você consegue se concentrar. O que eu proponho dessa nossa reflexão, como nossa reflexão sobre essa relação com os animais, nós nos relacionamos primordialmente com animais, se esse for o caso, porque nós preferimos a companhia desses animais, apesar de conseguirmos estabelecer relações saudáveis e proveitosas com outros seres humanos, ou nós temos perdido a capacidade de nos relacionar com outros seres humanos, e aqui várias coisas envolvidas. A mediação das nossas relações via redes sociais, que dificulta muito um contato próximo. A nossa, uma ideologia, principalmente ocidental, muito mais individualista, que também torna mais difícil esse relacionamento com outros seres humanos. E aí, diante dessa incapacidade e de uma incapacidade crescente, a gente volta a nossa atenção para os animais. Acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. Até porque, quando eu fui pesquisar para a gente falar sobre esse assunto, o mercado pet cresce muitíssimo. E a centralidade dos animais na nossa vida, a forma como a gente trata os animais, com a antropomorfização atingindo níveis que os especialistas até falam que pode ser problemático, que a gente precisa deixar que os animais sejam animais. Então, essa centralidade cresce ao mesmo tempo que crescem os dados sobre seres humanos que têm mais dificuldade de se relacionar e de, por exemplo, marcar um primeiro encontro, então buscam cada vez mais os aplicativos para mediar essas relações, que crescem os dados sobre as pessoas se sentindo absolutamente solitárias, então também uma dificuldade de relacionamento, que crescem os conteúdos falando sobre felicidade, da importância da gente nutrir relações proveitosas e produtivas com outros seres humanos, para que nós sejamos efetivamente felizes. E, portanto, quando cresce a oferta de um tipo de discurso, a gente sabe que é porque cresce a demanda por esse tipo de discurso. As pessoas estão interessadas nisso. Então, que crescem os números, por exemplo, sobre jovens que não têm mais relações sexuais e que têm dificuldade mesmo de se relacionar com outros seres humanos. Então, não acho que a relação com pet seja problemática em si, acho maravilhosa. Acho só que quando as coisas acontecem de forma concomitante, a gente pode só pensar
se diante da complexidade do outro indivíduo, ser humano, a gente não corre para um bichinho que é sim muito mais fácil. Eu acredito que exista talvez um risco de dizer algo difícil, que a relação com os seres humanos é complicada e nós temos uma tendência cultural a uma absoluta individualização neste momento. Então, somos a geração que adia o casamento, especialmente na classe média e alta, adia cada vez mais, reduz o número de filhos, quer ter apartamentos para ficar neles, e a pandemia, por exemplo, reverteu uma tendência que os apartamentos estavam ficando cada vez menores e mais funcionais. Com a pandemia, que nós juntamos todas as instituições reguladoras ou até repressivas no mesmo ambiente, escola, trabalho e família, todo mundo voltou a valorizar apartamento grande para poder ficar. E o animal, só para dar um exemplo, eu estudei piano desde a infância, e a Lucrécia ficava em cima do piano, acompanhando o estudo de piano. O tempo Ela todo. só saía quando eu saía. Quando ela era menor, eu ia tocar uma escala, ela ficava com a pata pegando a minha mão quando chegava nas notas mais agudas. Eu não tinha nenhum parente ou amigo que ficasse do lado do piano tão animadamente. Se eu ia ler e eu lia por muitas horas, ela ficava no meu colo. Ela tinha filhos no meu colo, né? Quando ela estava grávida, e hoje nós usamos grávida, né? Quando eu era criança eu só ouvia o animal prenha e não grávida. Quando ela ia ter filhos, ela ia para o meu colo para parir, que era o local que ela se sentia Que segura, bonitinho. né? E ela se sentia segura ali. Mais de uma vez, né? Eu já estraguei roupas que eu estava lendo, de repente eu olhei que a Lucrécia estava em trabalho de parto. Que bonitinho. E aí, isto é uma relação, é difícil dizer que o melhor seria com pessoas. Pessoas são mais desafiadoras, mas eu acho que é uma resposta à solidão, a uma solidão estrutural. E, por exemplo, existe um número saudável de animais, você tem mais de 4 cachorros ou 10, isso já caracteriza um acumulador compulsivo de animais. Existe uma situação sanitária ideal, se você tiver 20 cães dentro de casa, você consegue controlar zoonoses ou infestação de alguma coisa. Quer dizer, tudo isto leva a uma reflexão sobre a nossa solidão. E o mercado de pets, o crescimento de clínicas veterinárias, o crescimento de produtos. Aqui em São Paulo nós temos, que eu já vi, acupuntura para cachorros, temos uma banheira de hidromassagem para cachorros, temos um daycare para cachorros. Ou seja, nós temos não só a antropomorfização dos animais, mas a inserção plena deles em um mercado de consumo. E como nós estamos tendo menos filhos, estamos vivendo mais, os animais também são uma experiência curiosa, não, de acompanhar uma vida. Alguns especialistas acham que é bom dar para a criança um animal que ela vai ver o início, meio e fim de uma vida completo. Aí talvez seja melhor dar uma tartaruga de Galápagos para ela não ver o fim, ou até um papagaio que na média vive mais do que os seres humanos. Né? E o papagaio fala, né? E o papagaio fala. Pode ser mais desafiador. Mas quando você falou da Lucrécia no piano com você, acho que é sobre isso que eu tô falando, esse tipo de relação. Que outra, é o que você falou, nenhuma outra pessoa com a qual você tivesse uma relação aguentaria a escala ficaria por 2 ali. a 3 horas. Não, e talvez um dia, no começo do relacionamento, pra te agradar. Exatamente. Né? Que é aquela coisa, você começa a relação, quando conheci o Thiago, assim, bem no comecinho, você fala, ai, vem aqui ficar comigo juntinho enquanto eu leio o dia inteiro. Ele, ai, que delícia. Sempre sonhei com esse momento. Depois do 3º, 4º mês, o cara fala, vou fazer outra coisa, fica aí lendo que eu tenho mais o que fazer. A Lucrécia nunca vai te dizer isso. Nunca. Então, o que eu digo é, a gente pensar em não ter, em não estabelecer só essas relações que tem uma lógica de absoluta submissão do outro aos seus desejos. Uhum. Eu quero tocar piano, Lucrécia fica comigo. Eu quero ler, Lucrécia fica comigo. Eu quero passear, Lucrécia vai comigo. Eu quero sair o dia inteiro e voltar à tarde. E a Lucrécia está feliz, ela não fala para mim por que você ficou o dia inteiro fora de casa. A Lucrécia não questiona, a Lucrécia não reclama, a Lucrécia não vai embora.
A Lucrécia só gosta de você. Mesmo que você passe o dia fora, mesmo se você não for tão legal, mesmo se você não estiver tão atento para os interesses dela, ela fica lá. Então, o que eu penso é que a gente precisa, e é ótimo estabelecer essas relações. De novo, tem o Bolt, que vai para a creche 2 vezes por semana. Quem passa para buscar ele é uma perua, tá? Então, ele tem a perua da escola, ele vai para a creche, ele faz fisioterapia 2 vezes por semana também. E tem massagem no fim da fisioterapia. O alongamento dele é a coisa mais bonitinha, muito fofa. Um cachorro comum, cachorro um exemplo comum. de cachorro brasileiro. Mas entende? É só, Karnal, o que eu penso é que a gente precisa refletir sobre essas outras relações também, e não só relações nas quais o nosso interesse e os nossos desejos sejam a única coisa que importa. Eu vou pegar aqui algumas mensagens dos nossos fãs. E eu vou começar com uma que eu achei assim de uma gentileza, uma gracinha. Karnal é um grande intelectual. De boca fechada. É excelente, né? Existe uma frase que diz que de boca fechada as pessoas têm dúvida se você é genial ou imbecil, e quando abre você resolve. Essa frase é correta porque você é tudo enquanto está de boca fechada. Você é um filósofo, um poeta, um barítono extraordinário. Igual cachorro. De fato, você é absolutamente tudo de boca fechada. E eu concordo, de boca fechada você pode me atribuir qualquer coisa positiva ou negativa. Agora, quando abrimos a boca, nós passamos a demonstrar o que pensamos e o que sabemos. E se essa pessoa acha que quando eu abro a boca eu deixo de ser qualquer coisa interessante, não é um grande drama, né? Basta não ouvir, basta não assistir, basta não seguir. Eu sempre gosto de lembrar que eu não sou obrigatório, não faço parte da prescrição da lei para as pessoas. Eu discordo de você. Eu acho que para esse cara aqui você deveria ser obrigatório, porque a capacidade de avaliação dele tá baixíssima. Não, mas as pessoas têm o direito, Gabriela, de odiar, e às vezes com bons motivos. E às vezes são motivos subjetivos. Uma vez um aluno me disse, há 30 anos, no colégio ainda, no colégio FAP, ele disse, não posso gostar do senhor, sua voz lembra muito a do meu pai. Quer dizer, ele tinha uma relação difícil com o pai e ele não podia gostar de mim. É o direito dele, é o direito dele. Eu só o animei dizendo, mas lembra, seu pai não pode reprová-lo, eu posso. Então se esforça para poder... Quem gente põe assim, grava a minha voz e ouve em casa com outra equalização para você poder... Às vezes você não sabe por quê. Mas a pessoa te incomoda. Você não sabe por quê. Eu fui ver o filme A Freira, que é uma freira possuída pelo demônio, e eu estava com uma colega, a Beth também fez Coragem de Freiras como eu, e nós não nos assustamos. Era um filme de terror, mas nós ficamos por quê? Porque nenhuma freira de filme poderia ser pior ou mais assustadora do que as freiras que eu convivi durante décadas. Então, eu estou tão acostumado com freira que a do terror... Você vai ser cancelado pela Associação das Freiras. Associação das Freiras. Não, pelo contrário, eu tenho uma relação tão extensa e simpática com religiosas que o filme mostrou uma freira gritando, soltando sangue, possuída. Eu disse, não, isso é leve. Mas, isso é uma coisa muito boa, porque você falou assim, eu puxo do hater, gente, pra gente fazer umas reflexões, mas o Karnal disse, o meu aluno falou, a sua voz me lembra a do meu pai, e, portanto, eu não posso gostar de você. Por que isso é legal? Porque às vezes a gente olha ou ouve alguém e fala, ai, não gostei dessa pessoa, não sei por quê. Investiga. Investiga que tem alguma coisa aí pra você descobrir. Entendeu? Nada é à toa. Olha, Gabriela, o primeiro evangelista, o Mateus, ele diz assim, eu queria abrir um canal para falar de política numa profundidade um pouco maior que a Gabriela Prioli, bem rasinho mesmo. Não é hate, é só comparando mesmo. Então não é acho hate. Correto. E também não vai ser hate, Matheus. Eu só comparando mesmo. Eu sugiro a você que você abra um canal para falar de política numa profundidade maior do que a minha. E quando você conseguir o mesmo número de visualizações e inscritos e publicar 2 best-sellers sobre o tema, aí você me escreve que a gente bate um papo. Mas assim, não é uma questão de hate, é só comparação mesmo. O que eu diria assim, se eu fosse o coach desse quase hate, abra um canal, faça, não, fulano publica demais, publique menos de mais qualidade ou publique mais para superar pelo número, né? Quer dizer, faça, pare de pensar no que o outro fez, bem ou mal, Sim. bem ou mal.
Mais um fã do Karnal, vamos lá. Esse Karnal é bem humilde. Tu não conhece direito. Para convocar ele, é só desembolsar uns 60 mil para dar palestra. E, gente, tá com orçamento de 2018. Putz. Eu já ganhei isso por palestra, eu me lembro. Mas no começo a gente sempre cede mais para as coisas, né? Bom, para convocá-lo, que eu trocaria o pronome para convocá-lo e não convocar ele, bastaria desembolsar. Bom, para ter uma consulta com um médico particular, para comprar um carro, na nossa sociedade, eu lamento informar, funciona assim. Eu tenho palestras gratuitas para instituições que eu apoio, tenho palestras muito mais bem pagas do que essa que você citou, e eu não sei se manifesta o seu desejo de me convocar para uma palestra. É curioso que no Brasil o sucesso seja alvo de ódio, porque nos Estados Unidos ele é alvo de admiração. Quando você diz, esse médico ganha 300 mil dólares por ano, todo mundo diz, que excelente. E aqui, como lembra Nelson Rodrigues, sucesso é uma ofensa pessoal. Enquanto que Viana Moga, no Bandeirantes e Pioneiros, ele lembra que enquanto numa sociedade de pioneiros o sucesso é fruto do esforço, numa sociedade de bandeirantes quer dizer que alguém fez algo desonesto. E fez algo por fora dos panos. Eu ganho fruto de uma carreira que já vai para 41 anos, lutei muito, estudei muito no Brasil e no exterior, publiquei 22 livros e minha meta é ganhar como alguns palestrantes com menos formação do que eu, que cobram bem mais do que eu, mas eu não os invejo, eu quero ultrapassá-los. Então eu recomendaria isso para você, ao ver um corpo bonito, ao ver alguém falando inglês fluente, ao ver uma casa bonita, pense, é o que eu quero? Se for, vai atrás. Porque o ódio é uma cuspida para o destino que volta sobre você. Vá atrás disso, lute por isso, porque o que eu ganho está declarado no imposto de renda integralmente. Não há nenhum desvio de função, ou roubo, ou qualquer outra questão. Então, se é essa carreira que você quer, vá nela, vá fundo. Eu posso lhe dar dicas para começar as primeiras palestras, você vai dar de graça para mostrar seu produto, depois publica uns 2 livros para afirmar o nome do mercado, e em 30 anos, mais ou menos, você já vai estar conseguindo dar esse espaço. Então, não seja preso dessa raiva. O ódio e a inveja, o ressentimento, ele causa muito dano a quem emite, né? Porque a minha carreira vai continuar. E se eu lhe dissesse os valores que eu já ganhei por algumas palestras, aí você ia pirar na batatinha, porque ia ser excessivo. Mas eu vejo nisso o fruto de um grande esforço. Ah, mas eu não gosto do canal. Não faz mal, não me contrate, até porque a agenda está lotada até 2026. Não me contrate. Eu não tenho mais como colocar palestra nesse momento. Estou indo para Angola dar palestra agora. Já estou indo para o exterior. Não me contrate, né? Mas a partir de 2026, se você tiver um dinheirinho, vou ter prazer em fazer uma palestra na sua casa, na sua empresa. Será uma grande honra. Fleury, como eu acho que você não vai conseguir contratar o Karnal, eu, na verdade, vou te pedir para me mandar seu currículo. Quero saber o que você faz para eu poder usar o seu serviço de graça, já que você é contra cobrar pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. Manda pra gente. Diz aqui uma pessoa chamada Bia Oliveira. A fama subiu a cabeça da Prioli, quer lacrar sempre, ficou chato. Vamos falar das suas lêndias. O que subiu a sua cabeça, Gabriela? Eu não consigo evitar. Não consigo. Eu abro a boca. Atenção, tecla de cancelamento vai começar. Vai começar. Eu fiquei assim, sem palavras, porque, entende? Olha lá, abri a boca e nem lacrei. Olha, eu quero dizer uma coisa contrária a isso em favor da Gabriela. Eu a conheço no início da fama. Ela não mudou nada, ela já era exatamente assim. A única coisa é que na época o Brasil não sabia disso. Então, a fama não mudou a Gabriela. Ela era igual ao que ela era hoje. Eu sou igual. Na verdade, acho que quando eu era criança eu era pior. É possível? É possível. Nossa!
É possível, eu era pior, imagina. Eu hoje em dia, eu nem acho que eu quero lacrar tanto, tô fugindo. É engraçado, vocês são super contraditórios. Tinha um outro hater aqui dizendo, Gabriela Prioli agora não fala mais sobre política, não dá opinião sobre nada. Uma fala que quando eu abro a boca eu só quero lacrar, o outro diz que eu não opino sobre as coisas. Os haters precisam se decidir, gente. Ou eu falo toda hora e tô lacrando toda hora, ou eu não falo. É que eu acredito que um colega meu com quem eu estive ontem está começando a dar palestra e ele é muito competente, muito mesmo. E ele me disse, eu não tenho ainda odiadores. Claro, você não tem 100 mil seguidores. O ódio começa entre 100 e 500 mil e se torna profundo a partir de 1 milhão. Não se preocupe, se você tiver 4 seguidores, você vai ser amado. Até porque um deles deve ser sua mãe, o outro sua avó, etc. Você vai passar a ser odiado quando tiver uma exposição. Resta saber se é raiva do que é dito ou é raiva do impacto daquilo que é dito. Mas, de novo, não tem problema não gostar de uma pessoa. Não tem problema. Eu não gosto de mim com frequência. Basta tomar seu rumo, seguir e ir adiante. E se você quiser ser sempre amado também, você pode fazer o quê? Adotar um cachorro. Exatamente. Eu vou ler aqui, eu fui atrás do depoimento de algumas pessoas sobre animais, em alguns programas de TV sobre o tema. Eu quero achar um enfim, penso que conversa com tudo que eu falei até agora. Olha que interessante. É uma mulher que foi entrevistada de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Sim. Cidade duramente E a atingida. frase dela, eu não vou lembrar a fonte, gente, vocês me perdoem, mas a frase dela eu nunca quis ter filhos, eu não me vejo mãe, com a responsabilidade de criar uma pessoa, de ter que abrir mão da liberdade e da tranquilidade. E por isso, diz ela tem um cachorro. Isso conversa com o que eu falei no sentido de que a relação, a interação com outros seres humanos é uma relação mais complexa. Eu chamo o Bolt de filho, falo que ele é irmão da Ava, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que, para desespero do Igor, que tá aqui, trabalha com a gente, diz que pet não é filho, porque eu tenho os dois. E o Bolt é um cachorro que demanda atenção, porque o Bolt tem sequelas neurológicas de uma sinomose que ele teve antes da gente adotar, então ele toma medicação todos os dias de manhã e à noite, ele passa por vários tratamentos, enfim. Ele dá trabalho, mas eu posso deixá-lo em casa sozinho por 4 horas, por 5 horas. Eu posso, enfim, deixar a ração ali e ele come. Isso não é possível, isso não acontece com a minha filha. O Bolt consegue fazer as suas necessidades no tapetinho, sem ajuda. A Ava não consegue. Eu preciso trocar fralda, ela precisa estar acompanhada de um adulto o tempo inteiro. Então, não é a mesma coisa. Embora eu seja apaixonada pelo Bolt, sou apaixonada pela Ava e o trato e tenho uma relação de profundo carinho com os dois. Mas não sou a pessoa que problematiza também. Me chamo de mãe do Bolt, falo que ele é irmão, como eu já disse aqui. Acho que tem um movimento... eu, quando não tinha Ava, falava, meu filho, eu lembro das pessoas dizerem, mãe de pet não é mãe, toda a questão de desprestígio da maternidade. Eu entendo a elaboração, porque vejo que a maternidade é um fardo que pesa de maneira desproporcional sobre as mulheres, que por pesar de forma desproporcional sobre as mulheres e por nós sermos subrepresentadas nos espaços de decisão na esfera política, é um campo que precisa de amparo e não tem. Então, às mulheres não é ofertada uma rede de apoio suficiente para que elas possam, por exemplo, levar suas carreiras da mesma maneira que os homens que têm filhos conseguem fazer, e uma rede de amparo pública, de uma rede de apoio pública. Então, eu entendo que essa comparação injusta, porque o animal dá menos trabalho, e aqui eu estou falando no geral, né? Claro que tem animais que dependem de um auxílio constante, mas no geral os animais dão menos trabalho do que as crianças. Eu entendo que as pessoas problematizem essa questão, mas eu nem faço parte desse grupo. Acho que não tem problema chamar de filho e fazer essa brincadeira, até porque a gente tem um afeto muito grande. Mas não é a mesma coisa. E juridicamente não é a mesma coisa. Juridicamente não tem, apesar do reconhecimento de famílias multiespécies, juridicamente não é a mesma coisa. Mas como eu não acho que existe uma lei definindo exatamente o modelo de cada questão,
apenas os direitos, por exemplo, de crianças que são superiores aos direitos Uhum. dos animais, eu trabalho com a existência antes da essência, um princípio do existencialismo. Então, para mim, acho também que não é a mesma coisa. Eu tinha uma mãe de origem rural que considerava que o lugar dos animais era na rua e o meu pai mais urbano, o lugar dos animais era na cama. Esse sempre foi um choque na nossa Bolt dorme com a família. gente. E agora, uma questão importante. Se você tem um cachorro, um gato, o que você tiver, e se considera pai ou mãe, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Mas não. E provavelmente você é uma pessoa melhor porque um cachorro lhe obriga a andar na rua, inclusive uma certa interação, ao menos com outros animais. Os cachorros garantem emprego de mais gente do que outras pessoas. Então eu acho que viva essa realidade. Apenas entenda, isto é muito importante, que se você não se importa com pelo de cachorro, que você não se importa com isso, lembre-se que algumas pessoas se importam. Então, só tenha presente isso, que nem todo mundo tem a mesma relação. Aí também vale isso para criança, vale isso para música clássica e vale isso para rock. Você não precisa impor aos outros o seu gosto, a sua questão. Mas olha só, Roberto, a Bimpet dá um dado extraordinário. No Brasil, nós temos quase 150 milhões de animais de estimação. Esses animais incluem, inclusive, animais de trabalho, por exemplo, cães-guias, etc. E o mais extraordinário não é que nós tenhamos 58 milhões de cães registrados nessa espécie de censo. Somos uma população de talvez 210 milhões de habitantes. Dá um cachorro para cada 4 pessoas. Um cachorro para cada família de margarina, em média. Mas o segundo animal que me surpreendeu nessa pesquisa são aves, 41 milhões. E só o terceiro, gatos, 27 milhões. E os gatos estão ligeiramente acima dos peixes. Aí vai contar porque o cardume é grande, mas 21 milhões de peixes. Eu não sei como eles contaram o aquário de cada família brasileira, mas contar. E outros 2,5 milhões devem ser iguanas e outros animais. É muito interessante. Eu conheci uma menina nos jardins que tinha um porco de estimação e ela passeava com ele pelos jardins. Eu tenho um amigo que tem um porco. Um porco. E eu tenho uma sobrinha que tem um hamster de estimação. E hoje nós temos não é muito antes, cachorros vencem, mas gatos são apenas os terceiros. Mas é hora da gente dar um pitaco no BO alheio. Nós temos que dar um pitaco no BO alheio. Vamos lá. Porque nós estamos aqui não só ajudando a pensar, mas vamos para o BO alheio. Vamos lá. Primeiro BO, eu vou ler para você e você começa o pitaco. Tá. Faltavam poucos dias para o casamento com Marcos, o homem dos meus sonhos. Ele é maravilhoso com Ana, minha filha de 6 anos, e ela o adora de volta. Mas há um pequeno detalhe que está me deixando apreensiva. Belinha, a filha de 4 anos de Marcos. Belinha é uma pitbull adorável, mas sua energia e tamanho me assustam um pouco. Max é completamente apaixonado por ela, o que me deixa dividida. Como vou lidar com meu medo de Belinha sem parecer insensível com Marcos? Gabriela, que tem cachorro, marido e filho. Não, mas eu tenho um vira-latinha manco. Ela quer dizer um cão sem raça definida com uma especificidade biológica muito típica. Que não cancelem a Gabriela. Gata, tu vai casar em poucos dias e você ainda não resolveu a treta com a Belinha? É que, entendeu? Fico aqui com uma dificuldade de lidar com o seu problema, porque me parece uma questão que precisaria ter sido solucionada com conversa antes do casamento. Eu acho que é legítimo você ter medo da Belinha. Acho que é legítimo que você tenha medo da Belinha interagindo com a sua filha Ana. Eu entendo que pitbulls, e conheço vários, possam ser dóceis, e isso depende da criação, mas é um animal que, se por acaso tiver um episódio de indocilidade, pode causar um estrago. Então, enfim, a gente precisa tomar cuidado. Então, compreendo, eu também. Aliás, isso é uma coisa interessante, Karnal. Algumas vezes eu tô passeando com a Ava na rua, eu vou cortar só pra... E passam pessoas, tutores de cães,
que são considerados mais perigosos, raças que oferecem mais risco e que, portanto, têm a determinação de andar com a focinheira. E os cachorros sem adestramento, então você percebe que o dono mal consegue conter e passa do lado da criança e sem a focinheira, enfim. E eu fico muito assustada, porque você não conhece o cachorro e se acontece alguma coisa ali, a minha filha está em risco. Enfim. Então, entendo a sua aflição. Você nem me diz exatamente por que você tem medo da Belinha. Se é você, se é com a Ana. Ou se há algum motivo ou só intuitivo? Se algo aconteceu, não sei. Mas o que eu tenho para te dizer, e eu não sei se dá tempo, porque afinal faltam poucos dias, eu não sei quando você mandou essa mensagem, mas é que você precisa conversar. Vocês são 2 adultos. Vocês precisam conversar abertamente sobre isso antes de casar, meu amor. Né? Ou seja, corre o risco de cada um ter que optar ou por um cachorro ou pela filha. Mas não acho que tenha que optar necessariamente. Pode estabelecer regras para o convívio. De repente, não sei, a cachorra é adestrada, a gente pode buscar um adestrador, ela vive dentro de casa, a gente pode pensar num afastamento saudável, que a criança só interaja com o cachorro quando tiver outra pessoa presente. Eu realmente não sei, porque eu não sou uma especialista. Mas eu não acho que precisa ser uma ruptura, ou um ou outro. Mas eu acho que todo mundo pode falar das suas questões e estabelecer limites. A convivência dentro de alguns limites de crianças com animais variados aumenta a resistência e a imunologia dessas crianças. Uma das coisas que hoje ataca muito as crianças é um excesso de limpeza que desperta alergias. Isso eu já li de várias fontes. Falta, às vezes, a vitamina S de sujeira para você criar uma mínima resistência contra alergias. Então é até saudável, mas também a convivência da espécie humana com animais aumentou o número de doenças. Todas as nossas epidemias atuais têm origem desde a gripe espanhola até Covid, no contato entre humanos. Há também a hipótese que o próprio HIV também tem essa origem do contato de humanos com animais. Ou seja, a convivência com grandes animais nos torna mais aptos a epidemias, a doenças mais frequentemente, mas também aumenta a resistência dentro das condições, naturalmente, de cuidados mínimas. Vou ler o próximo BO. Antes da gente ler, vou aproveitar que é uma questão envolvendo matrimônio, criança, cachorro, para falar um pouco da posição jurídica dos tribunais brasileiros sobre os cachorros. A gente já reconhece, os tribunais já reconhecem a família multiespécie, e o STJ tem uma decisão que coloca os animais num patamar superior ao das coisas, porque pela legislação os animais são classificados como coisas, mas, portanto, superior às coisas, mas ainda inferior às pessoas. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que reconheceu animais como autores de uma ação, mas essa não é uma posição que se difundiu, foi uma ação específica do Tribunal de Justiça do Paraná, então, enfim, não acho que a gente pode dizer que o Brasil decide dessa maneira. E tem uma questão que as pessoas, como tem a família multiespécie, a relação entre humanos e animais, essa relação definida pelo afeto, algumas pessoas dizem sobre a pensão para cachorros. O que eu pesquisei, a gente não tem a previsão de pensão, porque essa é uma figura que se relaciona com os filhos, então não tem atribuição de pensão para o cachorro. O STJ decidiu que quem fica com o cachorro, quem é considerado dono, fica com o gasto, e aí se os dois agirem como donos, o que você vai ter é uma partilha do gasto, mas não classificada como pensão, é diferente. E aí tem que ter muito cuidado, porque tem uma decisão também, que se eu não me engano foi aqui de São Paulo, que o título de um site jurídico Migalhas fala que o tribunal decidiu sobre a pensão para um cachorro, mas é um caso muito específico em que a mulher e o homem e o seu companheiro têm um cachorro, eles se separam, o cara sozinho compra outros 3 cachorros, depois eles voltam, ele vai lá, deixa os 3 cachorros com a mulher. Aí eles se separam novamente, e aí e ele não cuida mais dos cachorros, e o tribunal falou, pô, tu comprou 3 cachorros, deixou lá, agora você tem que custear uma parte, pelo menos, do cuidado. Então é uma decisão muito específica. Mas bora pro BO. Eu vou ler com uma entonação diferente. Ver se você gosta da minha interpretação. Meu marido tem uma obsessão com o TikTok. Ele tem 40 anos, a propósito, não 14. Eu tenho quase 40 e
fico bastante no Seria legal um TikTok. casamento com um homem de 14? A igreja pressupõe 16 para a mulher e 14 para o homem. 16 pai. para o homem, desculpa, 14 para a mulher. E ele leva o telefone para o banheiro e passa horas apenas rolando sem pensar. Gente, não consigo julgar esse marido até agora. Até agora eu também levo o celular pro banheiro, mas vambora. Temos 2 filhos pequenos e acho que ele faz isso apenas para ter um pouco de paz. Continuo sem conseguir julgar esse marido. Mas isso significa que eu estou constantemente tendo que bater na porta. Você tá bem? Vai demorar? Vai vir ajudar com os pequenos? É um saco. Agora eu tô julgando. Porque ele não ajuda. Eu disse que estaria pronto em 20 minutos. Pronto em 20 minutos, não demore. Arrumei a mesa, terminei de cozinhar, servi as crianças e pensei que não iria procurá-lo. Isso é ridículo. Eu queria 100% ver quanto tempo levaria para ele sair sozinho. 2 horas e 10 minutos. Nesse tempo, terminamos a refeição, limpei a cozinha e o chão, lavei a louça e fiz uma leva de roupa e as crianças estavam na metade de um filme. Ele desceu e gritou comigo dizendo que eu deveria ter avisado que a refeição estava pronta. Eu disse a ele que não sou sua mãe e que não é meu trabalho ir procurá-lo. Ele saiu furioso dizendo que não vai comer a refeição agora, pois jantares assados são horríveis quando reaquecidos no micro-ondas e que tudo isso é culpa minha e eu sou a idiota. Pega logo a palavra, porque senão eu vou começar a responder. Bem, evidentemente, esse marido instituiu no banheiro, e você interpreta que seja o TikTok, ele instituiu o banheiro como um espaço de individualidade. Evidentemente, ele tem pouco sentido na sua descrição, eu só tenho uma fonte, historiador duvidaria de qualquer história que tenha uma só fonte, que ele também não é colaborativo. O problema não está no TikTok, não, porque ele não era um marido que encerava o chão ajoelhado, de repente surgiu o TikTok e ele passou a ser. Então, é um problema anterior. A conversa tem que ser muito séria. Não é um problema acessar o TikTok, mas, obviamente, a obrigação com os filhos tem que vir antes dessa conversa. Aqui existe um jogo de inveja, quer dizer, o prazer que ele tem com o celular ou com a solidão do banheiro, ele não tem com você. Ele não parece colaborativo. É uma questão de conversa e de uma conversa muito séria. Inclusive porque ele pode estar com uma compulsão já reconhecida por psicólogos e psiquiatras americanos, que ele não tem condições de abandonar, porque todos os hormônios de prazer dele estão vindo do ato de ficar passando telas de celular. Então, é a hora de talvez procurar um profissional para ajudar a diminuir ou tomar uma rédea diante disto, e realmente você não é a mãe dele, você é a esposa. É curiosa essa questão, porque a obrigação do amor, ela não existe só da parte da mãe. Nós temos todas as obrigações. Ele tem com os filhos e com você. Você tem que instituir, talvez, horários, e ele não está discutindo que ele não foi chamado, e você não está discutindo o TikTok. Quando vocês se derem conta que este não é o tema da discussão, vocês vão poder conversar mais claramente e saber, inclusive, se é o caso de enfrentar isso abertamente ou tomar outro rumo para esse casamento. Agora você pode julgar mais calma, você já teve tempo de pensar. Eu não tô calma, Sim, eu só tenho uma fonte, mas é isso que eu tenho, eu vou julgar com base nela. E não sei, acho que o canal já deu o conselho de forma muito ponderada para esse caso específico, então eu vou extrapolar um pouquinho para falar sobre a nossa reflexão a respeito dos nossos relacionamentos. Mulherada. Eu me vejo nesse relato, porque eu já tive um parceiro, não vou nem chamar de parceiro, uma pessoa que estava comigo, que chegava em casa, reclamava de como as coisas estavam arrumadas e se o jantar não tivesse do seu agrado, jogava o prato na pia reclamando como se eu fosse a mãe dele ou a empregada e devesse aguentar qualquer coisa. E eu, boba, uma mulher socializada para achar que eu não teria valor se não tivesse do meu lado um companheiro, se eu não tivesse um relacionamento, aceitava essa migalha, esse desrespeito, porque achava que isso era melhor do que ficar sozinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não façam como eu fiz. Eu demorei muito tempo para encontrar alguém que eu efetivamente posso chamar de um companheiro. Não se contentem com qualquer coisa. É melhor ficar sozinha do que ter alguém que desce gritando
reclamando do que você fez enquanto a pessoa passava um tempo desfrutando de qualquer coisa, do TikTok ou de qualquer outro prazer, num lugar isolado da casa, enquanto você limpa tudo, faz a comida, dá conta dos filhos, a pessoa acha que pode gritar com você e que ainda pode reclamar da refeição que você fez para sua excelência. Não aceitem isso. É melhor ficar sozinha do que ter do lado uma pessoa como essa. E quando você já casou e já teve com essa pessoa 2 filhos, a decisão sobre romper, eventualmente, uma relação fica muito mais difícil. Porque você pode romper a sua relação amorosa, mas você não pode desfazer esse vínculo que os seus filhos têm com essa pessoa que você escolheu para ser o pai deles. Então... Olhando de fora, Gabriela, eu diria, ela já está sozinha. É. Então, já que ela já está sozinha... mas é que tem outras questões, né, melhor Karnal? ficar Porque sozinha. aí, Então, adota um cachorro e manda o marido embora. mas Também aí tem os filhos, você precisa estabelecer Os regime de cachorro- guarda. Os cachorros vão adorar Eventualmente a você pode criança. lidar com alienação parental, você tem que ver qual é o critério dessa pessoa para escolher uma nova companheira que vai ter uma relação com os filhos. Então, eu realmente, assim, se não há decisão mais importante da vida de vocês, é quem vai passar a sua vida ao seu lado. Façam boas escolhas. Nós, mulheres, somos socializadas para nos adequar a qualquer porcaria, para aceitar qualquer migalha, para acreditar que nós somos difíceis, que ninguém vai nos querer e que a gente precisa se encaixotar para caber na expectativa de qualquer babaca que trata a gente que nem lixo. Não caiam nessa cilada. Em resumo, o tema do podcast hoje, Mundo Cão. Não perca. Não, mas pô, que é isso? A pessoa desce e grita. Agora eu vou ter que servir chá para Gabriela porque ela tá abalada e nós vamos ter que encerrar esse podcast. Ela vai continuar falando, ela é parente da Marília Gabriela, ela fala, como fez uma vez uma cena que continuavam falando. Eu estou indignada. Ela está indignada. Então, eu que estou com mais equilíbrio emocional, eu vou encerrar o nosso podcast. Nós pensamos sobre as relações dos humanos com os pets, pensamos nos haters, sempre a nossa homenagem aos haters que fazem o nosso sucesso e continuam nos seguindo, obrigado, e pensamos... Revejo todo o meu pensamento nesse podcast. Não vale a pena mesmo ter relação com outros seres humanos, o que vocês encontram são essas porcaria. Fica com o pet. Vamos, corta aí, porque... Pelo amor de Deus. Não, olha, pet gente. É filho, mas não é marido, né? Então vamos lá. Chega, terminou em... Vamos voltar a calma. Eu tô indignada. Realmente. Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. O presidente anterior ao atual nos Estados Unidos foi o único presidente da história dos Estados Unidos, desde George Washington, a não levar um cachorro de estimação para o Palácio Presidencial. Que pessoa horrível. E a gente concorda um pouco. Se fosse eu e o Igor... Entendeu? Porque você até falou, não, discordo, tem uma relação profunda, mas em nenhum momento você vai dizer, filho, sim. Não, o que eu discordei é que os animais não têm idiosincrasia. Não, E eu criei caturrita. E as caturritas tinham idiosincrasia. Não é como um ser humano. Caturrita é um pequeno maracanã. Olha lá, você podia ter falado assim, ó. Maracanã, aí já fica num clima melhor. Que deu nome ao estádio. É um pequeno papagaio. Eu criei pássaro. Eu criei cardeal, eu criei sabiá, curió. Tinha que limpar a gaiola e fedia muito, tinha que jogar. Eu lembro da frase do Roberto Marinho, né? Quando ele fez 90, deram uma tartaruga de Galápagos para ele. Ele disse, não, antes você pega o bichinho, depois ele morre.